Fala galera, tudo tranquilo? Professor Vaguinho passando aí na sua tela com mais essa aula de língua portuguesa. E assim, nessa aula eu queria perguntar assim, você sabe de onde veio sua língua? Você sabe por onde ela percorreu até chegar aqui? Pois é isso que nós vamos ver na aula de hoje com origem da língua portuguesa. Beleza? Vamos lá então. Assim como tudo na vida, a língua portuguesa tem uma história. Ela traz aí um histórico lá de trás, como a gente vai ver agora, até chegar nos dias atuais. Essa história da língua portuguesa é riquíssima e eu vou apresentar um pouco dela hoje nessa aula. Beleza? Então, vamos lá para o slide para a gente ver como é que surgiu a língua portuguesa. Vamos lá. Seguinte, a origem dela, onde que acontece tudo, onde começa tudo. O latim, ele teve origem lá em Roma, né, na região do Lácio. Uma galera lá, a língua oficial da galera lá era o latim. Só que existia uma questão aí. Assim como existe hoje, naquela época existia o latim vulgar e o latim clássico. O latim vulgar era falado pelos plebeus e o latim clássico era falado pelos nobres. Da onde que você acha que veio a língua portuguesa? Veio do vulgar ou do clássico? Aqui a gente é só fazer um esforço assim histórico. É o seguinte, quem que eram os nobres da época? Os escrivãos, o imperador de Roma. E os plebeus, quem eram os plebeus? Dentre tantos plebeus ali, tinha uma classe que era a classe dos soldados. Os soldados também faziam parte da plebe ali do império. Quem é que conquistava os reinos ali? Quem é que conquistava os espaços, as áreas, os países? Quem que era que fazia isso? Obviamente os soldados. Então, os soldados, todas as vezes que eles iam conquistar um lugar, eles levavam a língua ali para esses lugares. Eles conquistavam o povo, eles conquistavam tudo, inclusive levando uma nova língua. Essa língua ali, futuramente, se tornaria a língua oficial da área conquistada. A língua oficial dos soldados era o latim vulgar. Teve um momento da história em que os romanos conquistaram a Península Ibérica. Nos dias atuais, a região da Península Ibérica é ali Portugal e Espanha. Opa, já começamos a ver aqui uma origem aí da língua portuguesa, certo? Portugal foi o colonizador do Brasil, então nós vemos aí já a origem da nossa língua. Quando os plebeus, soldados romanos chegam na Península Ibérica, conquistando ali, a língua oficial, num futuro, vai se tornar a língua latina. E aí, os dialetos entre Espanha e Portugal, que era a Península Ibérica, juntamente com o latim, vai começar a se misturar. À medida que o tempo vai passando, vai se formando o galego-português. O que era o galego-português? Era uma língua ali que era falada na Espanha, mais ou menos próximo ao sul da França, então tinha o dialeto, eu estou falando Espanha e sul da França para a gente entender mais ou menos o local, né? Os nomes eram diferentes, obviamente. Tinha a Galícia, por isso que é galego. Mas ali no sul da França, próximo da Espanha, aqueles dialetos vão se misturando junto com a língua latina e aí forma o galego-português. O galego-português é, digamos assim, os primórdios da língua portuguesa nossa mesmo. O latim é a nossa mãe, digamos assim, mas a língua começa a ser constituída ali, gramaticalmente falando, ali no galego-português. E aí depois a gente tem a língua portuguesa como a gente conhece na sua base, né? Como a gente conhece na sua base, o português de Portugal mesmo. Portugal começa a colonizar as outras áreas, vem para a América do Sul e aí chega ao Brasil. Beleza. Chegando ao Brasil, o que tem aqui no Brasil? Índios. E aí os dialetos indígenas vão se misturando com os dialetos portugueses e aí forma a língua portuguesa. Mas
Não é só a língua indígena que se mistura com o português. Se mistura também a língua dos africanos, que posteriormente vêm para cá como escravizados. Vem também outros imigrantes, imigrante italiano, imigrante alemão, holandês, e todas essas línguas vão se misturando com a língua portuguesa. E, finalmente, forma a língua portuguesa falada aqui no Brasil. Então, veja bem, do latim passa para a Península Ibérica, ali de Roma, passa para a Península Ibérica, se mistura, forma o galego-português, e do galego-português forma a língua portuguesa em Portugal, de Portugal vem para o Brasil, mistura-se tudo e forma a língua portuguesa como a gente conhece hoje, certo? É claro que até chegar aqui no tempo histórico nosso hoje, a língua foi se modificando, né? Aquilo que a gente chama de variantes linguísticas. De maneira didática, para a gente colocar assim, datas, vamos ver a evolução da língua portuguesa. Dá uma olhada aí no slide. Nós temos o período pré-românico, que acontece ali, o Império Romano conquista as novas áreas, o latim vulgar se difundia entre os povos conquistados e tornava-se a língua oficial. Eu estou falando antes de Cristo, ali, no tempo de Cristo. O próximo período é o período românico. Está falando assim, período em que o latim vulgar se misturou com os dialetos das terras conquistadas. Dessa mistura nasce no século V depois de Cristo as línguas francesa, espanhola, italiana, sarda, provençal, rética, arpitana, dálmata e romena. O português nasce no século XIII. Então, esse aí é o período pré-românico. Você vê que o português vai nascer alguns séculos depois que outras línguas já tinham se estabelecido. Depois desse período românico, nós temos o período do galego-português, que é o período onde vai se misturar ali junto com os outros dialetos, que é o português com os outros dialetos. O idioma oficial da Galiza, a atual Espanha, e do Douro e do Minho, regiões portuguesas. O galego-português permaneceu sendo falado até o século XVI. Olha essa imagem aí. Essa imagem que está do lado é uma imagem do trovadorismo. O trovadorismo, se você não estudou ainda o trovadorismo nas aulas de literatura, você vai estudar e você vai ver que a linguagem trovadoresca é uma linguagem bastante peculiar, porque ela é dos primórdios da nossa língua, então tem todos os dialetos daquela época ali, certo? Quando eu falo linguagem trovadoresca, eu quero dizer a linguagem que eles usavam na escola literária chamada trovadorismo. Então esse aí foi o período do galego-português, e agora a gente passa para o próximo período, que é o período do português arcaico. Entre os séculos XIII e XVI foi o idioma oficial de Portugal, certo? Depois desse período aí, nós temos o período do português moderno. O idioma que está em vigor atualmente no Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Timor-Leste e São Tomé e Príncipe. Veja que esse final aí, São Tomé e Príncipe, é um só, ok? O idioma que é falado, o idioma do português moderno, que é falado aqui no Brasil, veja que não é falado somente no Brasil e em Portugal. Tem outros países aí que também falam a língua portuguesa. Aqui a gente precisa entender o seguinte, assim como aqui no Espírito Santo a gente fala de um jeito, lá em Minas a gente fala em outro, lá no Rio Grande do Sul se fala em outro, em relação aos países também acontece isso. Os dialetos são diferentes. No Brasil a gente fala de uma maneira, em Portugal eles falam de outra maneira, em Angola, Moçambique é falado de outra maneira distinta. Então esses aí foram os períodos de evolução da língua portuguesa. E olha só como que a língua evoluiu. Eu vou pegar para você aqui um poema trovadoresco para você ver como que era lá atrás e como que está nos dias de hoje. Eu vou ler esse poema junto com você e depois eu vou fazer a tradução, ok? Vamos lá para o poema.
O poema fala assim, Cantiga da Ribeirinha. No mundo não me sei parelha, entre me for como me vai. Isso é português. Caja moiro por vós, e ai, minha senhor branca e vermelha. Queredes que vos retraia, quando vos eu vi em saia, mal dia me levantei, que nos entou não vi feia. E, minha senhor, desde que de, ai, me foi a mim mui mal. E vós, de dom pai, monis, e bem vos semelha. Da ver, eu por vós guarvaia, pois eu, minha senhor, da alfaia, nunca de vós houve nem ei, valia dua correia. Veja bem, você consegue entender isso que está sendo falado aí? Você consegue pegar isso aí, por exemplo, está escrito assim, minha senhor. Minha senhor quer dizer minha senhora. Minha senhora. Naquela época, senhor era utilizado tanto como masculino quanto feminino. Então, existe aí uma evolução da nossa língua, né? Aquilo que a gente falava lá em Portugal, que o português trouxe aqui para o Brasil, já não se fala mais, certo? Fica aí no slide que eu vou traduzir isso aí para você. Vamos lá. Está escrito assim, no mundo não me sei parelha, que quer dizer, no mundo ninguém se assemelha a mim, enquanto a vida continuar como vai, ó. Entre me for como me vai. Porque morro por vós e ai. Olha só a palavra morro, como é que ficou? Moiro. Minha senhora alva e de pele rosada. Olha aí o que ele fala. Minha senhor branca e vermelha, quer dizer, minha senhora alva e de pele rosada. Queredes que vos retraia. Quereis que vos retrate? Quando vos eu vi em saia, quando eu vos vi sem manto, né? Ou sem a vestimenta, aí tem uma questão da sensualidade na época do trovadorismo, pequeno ainda, com o passar da literatura isso ainda vai ficando mais acentuado. Mal dia me levantei, que vos entou não vi feia. Maldito dia que me levantei e não vos vi feia. O cara está falando assim, nossa, eu estou te vendo muito linda, né? Eu não te vi feia. Significa que ele viu a mulher muito linda. E minha senhor, desde aquele dia, ai, ó, minha senhora, desde aquele dia, ai, me foi a mim muito mal, tudo me foi muito mal. E vós, filha de Dom Pai, e vós, filha de Dom Pai, ó, pai é o nome da pessoa, né? Que no português nosso agora ficaria pai. Monis e bem vos semelha, ó, Monis, que é o nome aí da pessoa. Que bem vos parece, significa dizer que ela era de família, aí, né, de uma família tradicional. Da ver eu por vós guarvaia, de ter eu por vós guarvaia, pois eu, minha senhora, da alfaia, pois eu, minha senhora, como presente, ou seja, né, levar ele como presente. Nunca de vós houve nem ei valia dua correia, nunca de vós receberá algo, mesmo que de ínfimo valor. Esse texto aí é um texto trovadoresco e ele é bastante interessante porque mostra essa questão da evolução da língua portuguesa. Veja que muitas coisas que a gente lê aqui, a gente nem entende mais, porque o português foi se modificando ao longo da época, ok? Vamos dar uma olhada aí em algumas influências que nós tivemos. A primeira influência foi a influência indígena, porque os primeiros povos que estavam aqui nas terras brasileiras eram os índios. Dá uma olhada aí no slide. Seguinte, o slide fala assim, a influência indígena na língua portuguesa do Brasil é visível, sobretudo, nas palavras que indicam fauna e flora e localidade. Então vamos dar uma olhada em algumas palavras aí. Primeira delas, abacaxi. Abacaxi é uma linguagem indígena. Guarapari, que é a minha cidade. Guarapari é a junção das palavras guará e pari, que significa aí uma armadilha do pássaro guará. Mandioca, que em outros lugares pode ser falado como macaxeira, né? Aqui é mandioca, que também é uma palavra indígena.
Saúva, aquela formiga saúva aí, aquela formiga grandona, que a galera tem medo dessa formiga aí. A saúva é de origem indígena. Capivara também, um animal, é de origem indígena. Veja que está falando aí de fauna, flora e localidade. Nós temos Ipanema, famosa Ipanema, também é de origem indígena. E nós temos aquilo que a gente ama aí, açaí. Açaí, a origem dela é de origem indígena também. Algumas palavras que eu apresentei para vocês aí, da fauna, da flora e de localidades de origem indígena, só que a língua indígena, ela teve tanta influência, nos deu tanta influência, nos deu tantas palavras que não para na fauna, na flora e nas localidades. Vamos ver algumas outras palavras que nós temos aí de origem indígena também, que foge desse padrão. Dá uma olhada aí. Nós temos arapuca, que é um tipo de armadilha, e aí a gente utiliza essa palavra aí. Ele fez uma arapuca para você, significa que ele fez uma armadilha. Nós temos aí pipoca, né, famosa pipoca aí do cinema, deu até vontade de assistir um filme aqui comendo pipoca. Caipira, caipira também tem influência indígena. Catapora, aquela doença que nos dá, sobretudo quando somos crianças aí, pré-adolescente, a galera aí que está mais ou menos nessa idade, dá muita catapora, origem indígena. Nós temos aí aquele doce chamado paçoca, que também é de origem indígena. E essas são algumas palavras aí que nós temos de origem dos nossos irmãos índios, beleza? Além disso, como nós vimos nos slides ali anteriores, a nossa língua também sofreu uma influência dos africanos. Por quê? Porque os africanos traziam ali o seu idioma, os seus dialetos, e esses dialetos também foram misturados com o dialeto português e formou também várias palavras de origem africana. Vamos dar uma olhada ali no slide. No período colonial, muitos africanos foram trazidos para o Brasil. Eles foram escravizados nas lavouras e, além da música, religião e cultura, os africanos trouxeram seus dialetos. Esses influenciaram diretamente o vocabulário brasileiro. Então vamos dar uma olhada também em algumas influências africanas que nós falamos no dia a dia, nem nos damos conta de que são palavras originais da África. Vamos dar uma olhada aí. Primeira delas aí, pé de moleque. Pé de moleque aí é de origem africana. Fubá, famoso fubá, tem origem também dos nossos irmãos da África. Uma outra palavra aí, cachimbo. Cachimbo também da África. Quitanda, quitanda que aí alguns chamam de feira, outros de quitanda, outros ainda ali aquele espaço que a gente tem, um espaço mais privado, a gente chama de quitanda também, aquela venda ali, então também da África. O axé também é de origem africana. O dendê, que a gente usa aí, né, azeite de dendê, essa palavra dendê também é de origem africana. Beleza? Então nós vimos aí algumas palavras de origem africana e de origem indígena. Além disso, aqui no Espírito Santo, por exemplo, nós temos localidades ali que tiveram muitos imigrantes italianos. Por exemplo, a palavra Bertolani, aí, tem uma galera que é com esse sobrenome, dessa família, Bertolani, Malegone, tudo isso ali é italiano. Existe ainda influência, tem cidades aqui, Santa Teresa, né, que tem uma influência de muitos estrangeiros, Domingos Martins. Então, tudo isso aí faz parte da nossa história e, de alguma maneira, eles trazem para nós palavras que influenciam diretamente no nosso vocabulário. Inclusive, muitas dessas palavras já foram para o nosso dicionário, certo? Beleza? Então, trazemos aqui um pouco da história. Professor, isso aí cai em Enem, em atividades, em provas? Cai, e a gente vai ver como que é a linguagem dessas atividades aí, dessas provas. Dá uma olhada aí comigo no slide. Então o exercício fala assim: uma língua múltiplos falares. Desde suas origens, o Brasil tem uma língua dividida em falares diversos. Mesmo antes da chegada dos portugueses, o território brasileiro já era multilingüe.
havia cerca de 1,2 mil línguas faladas pelos povos indígenas. Os portugueses, trazidos pelo colonizador, tampouco era uma língua homogênea. Havia variações dependendo da região de Portugal, de onde ele vinha. Há de se considerar também que a chegada de falantes de português acontece em diferentes etapas, em momentos históricos específicos. Na cidade de São Paulo, por exemplo, temos primeiramente o encontro linguístico de portugueses com índios, e além dos negros da África. Vieram italianos, japoneses, alemães, árabes, todos com suas línguas. Todo esse processo vai produzindo diversidades linguísticas que caracterizam falares diferentes, afirma um linguista da Unicamp. Daí que na mesma São Paulo pode-se encontrar modos de falar distintos, como o de Adoniran Barbosa, que eternizou em suas composições o sotaque típico de um filho de imigrantes italianos, ou o chamado R retroflexo, aquele R dobrado, que junto com a letra I resulta naquele jeito de falar, carne, porta, característico do interior de São Paulo. E aí, continuando. A partir desse breve histórico da língua portuguesa no Brasil, um dos elementos da identidade nacional, entende-se que a diversidade linguística é resultante da interação entre os falantes de línguas e culturas diferentes, imposição da língua do colonizador sobre as línguas indígenas, preservação dos sotaques característicos dos imigrantes, heterogeneidade da língua trazida pelo colonizador ou sobreposição das línguas europeias sobre as africanas e indígenas. Qual que foi aí a opção que resulta da diversidade linguística? Depois dessa aula ficou mais tranquilo da gente entender que a alternativa correta é a letra A. A letra B, imposição da língua, não foi. Por quê? Porque teve a influência aí tanto de uma quanto de outra. A língua portuguesa influenciou na linguagem dos índios e vice-versa. Preservação dos sotaques característicos dos imigrantes, também não. É claro que tem características aí de sotaques dos imigrantes, mas não teve uma preservação. Existem lugares que se fala alguns sotaques e outros não. Heterogeneidade da língua trazida pelo colonizador. Heterogeneidade significa assim que foi só aquela língua que prevaleceu? Também não. Nós vimos aí que teve influências de várias outras línguas. Sobreposição das línguas europeias sobre as africanas e indígenas. Também não, porque teve essa questão da mistura. Então, a alternativa correta é a letra A. Vamos para o próximo slide para a gente ver uma outra atividade. Vamos lá, dá uma olhada aí no slide. Uma das afirmativas abaixo, feitas a respeito da formação e difusão da língua portuguesa, bem como da incorporação de palavras de origem indígena e africana no seu vocabulário, não está correta. Assinale. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas nomenclaturas. Está pedindo aqui não está correta. Significa dizer que todas estão corretas, menos uma. Alternativa A. Abacaxi, bauru e curumim são palavras que, dadas como de origem indígena, se incorporam ao português do Brasil. Alternativa B. A língua portuguesa é um dos resultados do latim, idioma que foi levado à Península Ibérica pelo Império Romano. Alternativa C. A presença de palavras indígenas no português se deve aos jesuítas, que procuraram criar uma síntese entre tupi e o nosso idioma. Alternativa D. Foi em Portugal, entre os séculos XV e XVI, no ciclo das grandes navegações, que difundiu a língua portuguesa em várias partes do mundo. E a alternativa E. A aquisição de palavras como giló e dendê se deu graças à presença da mão de obra africana em terras brasileiras. Vamos lá, vamos analisar uma por uma aí. Abacaxi, bauru e curumim são palavras de origem indígena? Estão no nosso vocabulário? Sim. Então, essa alternativa está correta, você não vai marcar porque o enunciado está pedindo aquela que não está correta. Alternativa B. A língua portuguesa é um dos resultados do latim. Isso aí é ok? Ok. Mas temos que continuar aí o que fala a alternativa. Idioma que foi levado à Península Ibérica pelo Império Romano.
Foi levado à Península Ibérica pelo Império Romano? Sim, então isso aí está correto. Alternativa C. A presença de palavras indígenas no português se deve aos jesuítas, que procuraram criar uma síntese entre tupi e o nosso idioma. Não. Então, a alternativa que você deveria marcar é a alternativa C. Alternativa D, só para a gente poder concluir a ideia aqui. Foi Portugal, entre os séculos XV e XVI, no ciclo das grandes navegações, quem difundiu a língua portuguesa em várias partes do mundo. Isso está ok, tanto que se difundiu inclusive aqui no Brasil. A alternativa é: a aquisição de palavras como giló e dendê se deu graças à presença de mão de obra africana nas terras brasileiras. Também, a gente viu que foram os africanos aí que deram influência nessas palavras aí, beleza? Vamos para a próxima atividade. E olha aí, essa aí é de Enem, ó. A forte presença de palavras indígenas e africanas e de termos trazidos pelos imigrantes a partir do século XIX é um dos traços que distinguem o português do Brasil e o português de Portugal, aquilo que eu falei anteriormente. É o mesmo idioma, mas o jeito de falar é diferente. Mas, olhando para a história dos empréstimos que o português brasileiro recebeu de línguas europeias a partir do século XX, outra diferença também aparece. Com a vinda ao Brasil da família real portuguesa, 1808, e particularmente com a independência, Portugal deixou de ser o intermediário obrigatório da assimilação desses empréstimos. E assim, Brasil e Portugal começaram a divergir, não só por terem sofrido influências diferentes, mas também pela maneira como reagiram a elas. Próximo slide fala assim: o empréstimo linguístico recebido de diversas línguas são importantes na constituição do português do Brasil, por quê? Então, o Enem trouxe para você, o primeiro slide ele trouxe para você uma breve história, e aí o enunciado está falando que o empréstimo linguístico é importante, por quê? Letra A. Deixaram marcas da história vivida pela nação, como a colonização e a imigração. Alternativa B. Transformaram em um só idioma línguas diferentes, como as africanas, as indígenas e as europeias. Alternativa C. Guardaram uma relação de identidade entre falantes do português do Brasil e os do português de Portugal. Alternativa D. Promoveram uma língua acessível a falantes de origens distintas, como o africano, o indígena e o europeu. Alternativa E. Tornaram a língua do Brasil mais complexa do que as línguas de outros países, que também tiveram colonização portuguesa. Vamos fazer a análise aí. Letra A. Deixaram marcas da história vivida pela nação, como a colonização e a imigração? Beleza, essa aí está parecendo que é a correta, então vamos guardar ela aí. A letra A vamos guardar. Transformaram em um só idioma línguas diferentes, como as africanas, as indígenas e as europeias? Não. Isso porque aqui no Brasil teve influência, mas lá na África, né, fala-se outras línguas. Os índios têm a própria língua deles, apesar de ter influência, tem a própria linguagem deles, o próprio idioma. E os europeus também, cada um fala um idioma diferente, mas o Brasil recebeu apenas influência, então não é essa. Letra C. Guardaram uma relação de identidade entre os falantes do português do Brasil e os do português de Portugal. Guardar uma relação de identidade? Não, cada um tem sua identidade própria, apesar de ser feito o mesmo idioma. Aqui está falando como se português e Brasil tivessem uma só identidade, não é isso. Promover uma língua acessível a falantes de origens distintas, como africano, indígena e europeu? Também não. Se um europeu vier aqui para o Brasil, ele não vai assim conseguir exatamente falar a língua portuguesa. Por exemplo, um europeu da Inglaterra vier para cá, óbvio, ele não vai conseguir falar a língua portuguesa, certo? A próxima alternativa. Tornaram a língua do Brasil mais complexa do que as línguas de outros países que também tiveram colonização portuguesa. Também não. Se nós formos para um país de língua portuguesa, vai ter as diferenças e tudo, mas a gente vai conseguir entender. Então vamos dar uma olhada qual que é a alternativa correta. Só ficou guardada aí a alternativa A. Então é essa aí que é a alternativa correta. Beleza? Tranquilo?
Então, essa aulinha aí de origem da língua portuguesa é muito importante para a gente saber de onde é que nós começamos a ter uma construção do nosso idioma. Desde lá do Império Romano com o latim vulgar até os dias de hoje. Então, nessa aula aqui, nós vimos a questão das nossas origens naquilo que se refere à língua portuguesa. Eu espero que você tenha entendido essa parte da língua portuguesa, esse conteúdo de língua portuguesa, que você tenha bons estudos e até mais. Valeu, fui!